Sublime Expiação. Livro 1º. Atualidades marcadas pelo sofrimento. Capítulo 3. A colônia de Damião Vester. Quando Armando terminou a carta, buscou o refúgio de vetusto arvoredo no pomar e pensativo pôs-se a refletir. Era uma tarde calma de verão e o poente parecia um incêndio de luzes. O dia não fora muito quente. Sopravam brisas vindas do mar próximo e, acurando-se o ouvido, era possível escutar a quebrada das ondas em ritmo contínuo, monótono. Melodias enchiam o entardecer, gorjeadas docemente pela passarada em festa. Tudo eram convites à meditação, ao esvaziar dos problemas e ao mergulhar no oceano inefável das recordações amenas, quão sutis. O pregador espírita, visivelmente emocionado, repassou pelo mágico painel da memória a existência atual, assinalada pela constante presença divina, nas 1000 nonadas e nos grandes momentos significativos do jornadear. De período a período, reviu-se em visita à colônia Damião de Vestur, na formosa e progressista cidade de Opala. Aquela época não havia vencido de todo o receio da hanseníase, cujas impressões, fortemente marcadas no espírito, apavoravam-no. No entanto, conduzido pelas mãos de nobre amiga, verdadeira dama de caridade, que se afervorava no auxílio aos Lázaros, embora residente fora dos limites do leprocômio, não relutou em conhecer de perto o núcleo espírita que ali movimentava esforços para lenir os sofrimentos dos internados. Singular coincidência, quando tivera o primeiro contato mediúnico com o espírito Jesus Gonzalez, lembrava-se com minúcia de detalhes. Este lhe recomendara que, em chegando ao centro espírita aquela noite, narrasse a entrevista, pois ali alguém por ele conduzido iria dar-lhe esclarecimentos preciosos, passando a ser-lhe útil nos empreendimentos cristãos do futuro. Assim o fizera, e terminada a locução, veneranda senhora acercou-se-lhe apresentando-se como sendo amiga de Jesus, que tivera a alegria inefável de conhecê-lo durante a expiação concluída. Convivera ao seu lado em muitos dias de inesquecível comunhão fraternal, e com ele aprendera a arte da resignação e a virtude da esperança. Naturalmente, depois dos informes, se abriram os elos do entendimento cordial e sólida amizade se estruturou desde então entre ele e a dama. A senhora Zinnia Pittsburgh encontrava-se em Hermínia, a encantadora cidade em que residia Armando, renovando-se, espairecendo e ao mesmo tempo em viagem de carinho à memória de nobre espírito que lhe era caridoso benfeitor. Graças à sua intervenção, por mais de uma vez tivera a vida prolongada por terapêutica cirúrgica, por meio de dedicado médium de Opala que a operara, extraindo-lhe cruel e desenvolvimento carcinoma, que se alojava, soez, na medula óssea, espraiando-se já por diversas partes do organismo. Dizia-se feliz, inteiramente feliz, tendo em consequência oferecido a vida que já lhe não pertencia, ao mistério do socorro, aos mais aflitos do que ela mesma, visitando-os e ministrando-lhes o pão do otimismo, erguendo, mediante contribuição de dedicados amigos generosos, um pavilhão para hansenianos tuberculosos na colônia Damião de Vestur, como tributo de reconhecimento a Jesus, o querido sempre vivo. Junto à nova amiga, recordava Armando, passara dias formosos de lucubrações espirituais e programas de visitas, não apenas a pessoas enfermas,
como também ao sanatório existente em Hermínia, sua cidade de residência. À despedida, quando do retorno a Opala, Zínia convidou o amigo e confrade a visitá-la, logo fosse possível, quando então ela o conduziria à antiga residência de Iesus, levando-o pela mão ao santuário espírita que o abnegado Lázaro erguera sob a contrição de pesadas dores, a fim de assistir os irmãos de martírio. Ao ensejo, cumprira com o prometido. A colônia situava-se, como ainda hoje se encontra, em imensa gleba florida, salpicada de construções de tamanhos diversos para atender, naqueles dias, a uma população de quase 3.000 internados. À primeira vista, poderia ser tomada como sendo uma cidade comum, com a sua organização social e política, educacional e hospitalar. Não fossem os sinais evidentes dos seus habitantes, em grande parte mutilados, claudicantes, deformados. Fora-lhe dado o nome de Damião de Vestur, em homenagem ao abnegado padre Damião, que nascera na cidadezinha belga de Tremelo, a 3 de janeiro de 1840. Em verdade, o nome secular de Damião era José. Quando estudante em Louvain, ouvira falar sobre as Ilhas Havaianas e da necessidade de missionários para atender aos leprosos que as infestavam. Como não estivesse ordenado, ajudou o dedicado companheiro, Pânfilo, a preparar-se para o cometimento que ambicionava. Todavia, foi constatado que a organização física do amigo não resistiria à viagem tão longa, o que o levou a rogar aos superiores religiosos fosse então admitido no lugar do amigo. À custa de oração e insistentes interferências, recebeu permissão da congregação para seguir. Vencidas muitas peripécias, trabalhando em outras paróquias, chegou por fim à praia de Calauau, na ilha de Molokai, em cinzenta manhã de maio de 1873. Ali, ele renovaria a esperança de muitas criaturas e construiria um mundo novo para os banidos, portadores da enfermidade que os egípcios já denominavam a morte antes da morte. Um dia Damião lera, ainda estudante, no Levítico 13, 45 e 46. Portanto, todo aquele que estiver manchado de lepra terá os seus vestidos descosidos, a cabeça descoberta, o rosto coberto com o seu vestido, e clamará que ele está imundo e sujo. Por todo o tempo que estiver leproso e imundo, habitará só fora do campo. E nunca mais olvidaria os tristes conceitos. O terrível decreto ferira a fundo a alma sensível do missionário em potencial, que, tomado de imensa compaixão pelos Lázaros, passou a admirá-los e a querê-los desde então. A cruel enfermidade, considerada a mais antiga que se conhece, pois é mencionada na Índia desde 1400 a.C., e na Pérsia desde 800 a.C., atingiu cifras alarmantes na Europa do Norte, em certo período, quando se calculou que 1/4 da população estava acometida do mal insidioso, contagiante e deformador. Tão impedioso e malsinante era o conceito sobre a lepra, que para o portador do mal se rezavam serviços fúnebres, distribuindo-se entre os parentes todos os seus haveres, pois o enfermo, desde então, era tido como morto. A lepra tem sido encontrada em todas as partes do mundo, seja nos climas frios da Islândia, seja nos tórridos da Índia, entre as tribos bárbaras da África ou nas solitárias ilhas do Pacífico Sul, especialmente. Os livros sagrados das religiões mais antigas, como o Talmud e a Bíblia, a elas se referem como a verdadeira maldição divina.
Aos assírios babilônios deve a ciência moderna expressivo passo para o reconhecimento da doença terrível, pois que foram eles os primeiros a verificarem a sua transmissibilidade. Sem dúvida, graças à ignorância da medicina dos séculos passados, muitas enfermidades da pele eram também consideradas facilmente como sendo hanseníase, o que explica certa curabilidade muito fácil e constante. Mesmo na atualidade, tendo-se em vista os recursos granjeados pela ciência médica, a cura da lepra não pode ser constatada eficazmente. Consegue-se desde que foi isolado o bacilo deter-se a doença por meio de muitos processos modernos, especialmente pelo uso demorado das sulfonas, da diazona, do promim e de outros produtos farmacêuticos. O cristianismo, fundamentado no conceito sublime do amar ao próximo como a si mesmo, abriu as primeiras portas da compaixão e da misericórdia aos portadores de lepra, nos dias difíceis dos séculos passados. Proliferaram, assim, os lazaretos, onde cada recém-chegado era considerado como se fosse o próprio Cristo que ali se hospedava, passando a receber a caridade da assistência e o socorro do amor fraterno. Muito deve a humanidade a esses primeiros hospitais, se levarmos em consideração a época da ignorância e promiscuidade, de imundície e indiferença humana em que se multiplicaram. Damião de Vester foi, em Molokai, o exemplo cristianíssimo da caridade. Reformulou as condições em que padeciam os enfermos, apresentou novos métodos de compaixão e higiene, dando toda a sua vida aos doentes entre renúncias ásperas e devotamento ímpar, com inexcedível alegria. Desencarnou a 12 de abril de 1889, tendo sido constatado pelas testemunhas que o assistiram no último hausto físico que desapareceram do seu rosto todos os sinais da lepra, após o suave adormecer na terra para o sublime despertar, além de todas as vicissitudes e aflições na espiritualidade maior. Em homenagem a esse apóstolo da hanseníase, a colônia sediada na cidade de Opala recebeu o nome do inesquecível Damião de Vester. Armando recordava-se agora, adentrara-se na colônia com a senhora Zínia e outros amigos que os acompanharam na jornada, guardando ainda os injustificáveis receios que a ignorância injetara em longos séculos de servidão no espírito humano a respeito dos portadores do bacilo de Hansen. Em janeiro, e o dia começar ardente, parecia rever aqueles acontecimentos. Em toda parte, pela colônia, havia flores e árvores oscilavam ao vento, dando à paisagem matizes variados e agradáveis. A pequena caravana fora recepcionada pelos familiares de Jesus Gonzalez, que, informados adrentemente de que a senhora Zínia Pittsburgo ali estaria na oportunidade, se apresentaram para prestar à abnegada trabalhadora e aos seus acompanhantes um tributo de carinho. A viúva de Jesus perdera a vista fazia anos. Socorrida, no entanto, pelo devotamento dos companheiros, movimentava-se facilmente pela cidade, sendo amada em decorrência de seu espírito cordial e caridoso. Desenvolvia, àquela época, expressivo labor espírita no desempenho das tarefas de médium de excelentes possibilidades, colocadas a benefício de todos. O encontro se fizera agradável e gentil. Subitamente, Arminda, visivelmente mediunizada, voltou-se para Armando e informou: "Seja bem-vindo. Jesus está a dizer-me que o trouxe a fim de que possamos manter a ponte de entendimento entre o nosso mundo e o lá de fora, aquele que está além dos limites do portão de entrada."
Fez uma pausa significativa para logo prosseguir. Esclarece-me que vocês estiveram juntos nos tumultuosos dias da França agitada dos séculos XVI e XVII, quando, ministro de Luís XIII e um dos responsáveis diretos pela Guerra dos 30 Anos, no seu quarto período, o francês, ele, nas indumentárias de Richelieu, oferecendo apoio secreto aos inimigos da Casa de Áustria, resolveu definir-se, por fim publicamente, contra o que facultou as vitórias francesas de Friburgo e de Norlinga, obrigando, em consequência, a Áustria a assinar o humilhante Tratado de Paz de Westfália. Arruinados pelos ódios entre protestantes e católicos, que deram início à calamitosa hecatombe a partir de 1618, os países beligerantes ficaram em dolorosa miséria, especialmente a Alemanha, que muito sofreu. Arminda estava pálida e o rosto adquirira expressiva movimentação. Não obstante os tubérculos que lhes deformavam a face, prosseguiu em tom inesquecível. Naqueles dias, continuou esclarecendo, a figura de nefando sacerdote estimulava as ambições do cardeal, que colocara Deus na condição de francês, num zelo abominável e terrível, em que o fanatismo usava das mais repugnantes armas para sobreviver em detrimento de todos os ideais humanos. A França, em razão disso, pagaria no suceder dos tempos pesado tributo de dor. Esse sacerdote que vivera na sombra, caracterizado pelo fervor religioso na sua fidelidade a Richelieu, conseguira que este adquirisse o chapéu escarlate e o manto de púrpura. Muito lhe cabe agora fazer para reparar as inúmeras calamidades e aflições espalhadas naquele então, pois o sacerdote era você. Para tanto, os fiadores da sua atual reencarnação concederam-lhe, por nímia deferência do Senhor, incontáveis recursos que, colocados a serviço do bem, sem limite, serão multiplicados, como narrado na parábola dos talentos. Em contrário, Arminda silenciou bruscamente. Armando estava pálido, os olhos fora das órbitas, a respiração ofegante, e estudava abundantemente. Parecia rever nos recônditos do espírito as cenas que o corpo fizera esquecer, mas que se não apagaram. Compreendia agora um sem número de fenômenos que lhe ocorreram durante toda a vida. Em criança, era dominado por acentuado fervor religioso, entregando-se a demoradas orações até ao cansaço ou ao desmaio na igreja que frequentava na cidade em que nascera. Depois, as impressões íntimas que experimentava, as lembranças nubladas pelo conflito de emoções e imponderáveis sensações martirizantes. Os receios sem fim que o atormentaram desde os primeiros dias e, sobretudo, aquelas terríveis presenças espirituais afligentes que lhe falavam de vingança, por pouco não o conduzindo ao total desequilíbrio psíquico. Eram legítimos, pensava. Fora, no auge desses padecimentos, que travara contato com a doutrina espírita, fazendo o processo de transferência das aspirações e ansiedades atuais para Jesus Cristo, o herói supremo e incomparável guia da humanidade. Sem poder deter as lágrimas que lhe aljofravam a face, Armando, muito lívido, apoiou-se ao braço amigo de Zínia, que o enlaçou maternal, compreensivamente. Nesse momento, incorporada pelo antigo esposo, Arminda, em tonalidade de voz emocionada e bela, prosseguiu.
Se o passado é nossa sombra de dor, o futuro significa a nossa primavera de bênçãos, conforme o presente ao nosso alcance. As trevas cedem ante a luz, e o sofrimento desaparece em face à alegria da esperança e ao consolo da consciência em tranquilidade. Ninguém paga além do débito a que se vincula. O amor, porém, é o permanente haver, em clima de compensação de todas as desgraças que por acaso hajamos semeado, recompensando-nos o espírito pelo que fizermos em nome do bem e realizarmos em prol de nós mesmos. Reaprendi aqui nas tábuas da lepra o que a púrpura me faz atirar fora, recuperando oportunidades felizes que somente agora posso avaliar em toda a sua extensão. No auge do poder, fiz-me mais uma vez calceta e arbitrário. Cavalguei sobre os sentimentos alheios, utilizando-me do rélio da impiedade e das furnas do presídio, a que foram atiradas milhares de vítimas inermes das minhas paixões. As rosas da lepra, a desabrocharem no meu corpo, irrompiam dos intrincados tecidos perispirituais, onde estavam fixados, a ferro e fogo, os gravames criminosos a que me jungiria espontaneamente, apesar dos convites divinos do Pai, por meio das 1000 expressões da vida ao amor, ao bem, à fraternidade. Esquecera deliberadamente que o dia começa ao amanhecer, mesmo que algumas sombras restem, momentaneamente parecendo ameaçar a claridade diamantina da madrugada. A luz sempre chega e triunfa, mesmo porque a treva nada mais é do que a ausência dela, não tendo, portanto, nenhuma significação real. À medida que o corpo se desfazia, putrefato e nauseante, a meditação em torno da justiça do céu descerrava-me as paisagens do futuro, diminuindo a agudeza das dores experimentadas. Bendigo assim toda a amargura e aflição por meio das quais consegui o encontro comigo mesmo, sob o pálio protetor da fé renovada, de que se fazem intérpretes os mensageiros espirituais. Essas vozes que logo estarão ecoando por toda a terra, convocando em definitivo o homem para os caminhos da Boa Nova e anunciando a era da fraternidade e da paz prometida pelo Cristo Jesus. Não receis, nem temas nunca. O pântano desprezível é desafio ao nosso esforço para mudar-lhe o aspecto, e a aridez do deserto é incitação à nossa capacidade de transformá-la em jardim de esperanças e em pomar de bênçãos. Imprescindível começar agora a nossa obra de aprimoramento interior, enquanto surge a oportunidade favorável. Amanhã talvez seja tarde demais, e o minuto valioso já se terá esvaído na ampulheta do tempo. Cada coração é nosso momento de produzir, cada sofrimento é nossa cota de reparação. O adversário significa o solo a trabalhar, esperando por nós, enquanto o amigo é dádiva de que nos devemos utilizar com respeito e elevação. Não fites a noite esquecendo-te das estrelas, nem arroles queixas. Quem serve a Jesus, redimindo-se, não tem o direito de reclamar contra nada, contra coisa alguma. O que lhe chega é além do que merece. O que lhe cabe representa contribuição superior à sua própria valia. Assim, esparze a luz, sempre e incessantemente, qual operário da alegria, mensageiro da consolação, recordando sempre Jesus, o modelo inquestionável, de quem não nos podemos apartar, haja o que houver. Irriga o teu jardim e resguarda o teu campo, entregando a mocidade e todas as tuas forças juvenis
ao rendimento das horas, semeando e amando. Não pares para examinar resultados, nem te fixes na observação das consequências. Segue sempre além, ajudando e ajudando, porquanto somente ajudando merecemos ser ajudados. Expulsa a antiga lepra do mal, transformando-a em flores do bem, e recender em aroma por onde passes, onde estejas, como te encontres no serviço da imortalidade. O Senhor seguirá contigo, e mesmo quando todos estiverem aparentemente contra ti, tenha em mente que o desprezo do mundo, por causa do Senhor, testifica que o Senhor está conosco. Ele, que até hoje continua ignorando, e mesmo quando proclamado por milhões, prossegue esquecido. Jesus Gonzalez traduzia por meio da mensagem psicofônica a surpreendente e inesperada emoção que o amor produz nos refolhos do espírito. Aduzindo expressões de carinho aos demais membros da comitiva e despedindo-se, facultou que Arminda retornasse à lucidez normal com o semblante irradiando simpatia e gentileza. Todos estavam vivamente emocionados. Silêncio profundo se abateu então. Os grandes momentos dispensam algarávia e comentários, a fim de que o conteúdo dos ensinamentos se gravem indelevelmente no coração e na mente. A passos tranquilos, dirigiam-se ao pavilhão que o carinho de Zínia edificava, já em fase final de obras, rumando depois para o Centro Espírita Irmão James, em homenagem ao sacerdote que tanto auxiliara Damião no seu lazareto em Molokai. Instado a proferir algumas palavras dirigidas aos Hansenianos, Armando, ainda dominado pelas vibrações felizes dos minutos passados, teceu enternecedoras considerações sobre a vida e a desencarnação de Maria, a arrependida de Magdala, conseguindo transmitir à mente dos ouvintes, pelo fenômeno da ideoplastia, as cenas ora rutilantes, ora dolorosas, do drama da incomparável servidora de Jesus. Terminado o programa doutrinário, saíram a visitar as diversas dependências da colônia, volvendo ao entardecer ao Pala com o espírito lenido e enriquecido de esperanças e de ânimo para as tarefas no mar dos homens. Sob a emotividade das recordações, Armando não se apercebeu de que a noite houvera caído sem preâmbulos e de que, na escumilha das trevas, pareciam balouçantes os diamantes estelares, quais indicadores luminosos apontando para o futuro. Sim, murmurava, enquanto o vento leve segredava-lhe aos ouvidos uma balada sutil. Voltaria várias vezes a visitar os companheiros ali internados e aprenderia a respeitar a saúde, a valorizar a vida e, sobretudo, a considerar a dadivosa concessão do corpo, cujo significado inestimável somente poucos parecem compreender. E pensou, era ali que estava agora Lucien. Esperava encontrá-lo em breve, em Opala, ou iria abraçá-lo no seu atual domicílio. As horas avançavam, retomando o fio das atividades, retornou a casa, com o peito túmido das estranhas emoções que o acompanhariam desde então por toda a vida física.